do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você, para mim, para todos nós, porque nós acreditamos que Deus tem algo a fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Por isso fica ligado, porque hoje nós vamos estar com um tema maravilhoso chamado For Life, para que outros vivam. E a gente está aqui com pessoas muito especiais, convidadas, chamadas aqui a dedo, e eu vou querer que cada um possa se apresentar, tá? Se apresente, fala teu nome, fala a tua idade, fala o que você faz, fala o que você não faz, diz como é que é, diz como é que não é também. O importante é você se fazer presente aqui e a galera saber quem você é. Por favor, pode começar, Luquinha? Oi, meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos, eu curso medicina veterinária, né? E é um privilégio estar aqui junto com vocês, realmente está sendo muito legal. Que bom, que bom, que bom. E você, meu amigão? Sou o Da Vinci, né? Tenho 20 anos. Da Vinci? Rapaz, esse nome aí é poderoso. Não sei se eu sou descendente do Leonardo da Vinci, né? Tá certo. Mas tá aí o nome, né? E é Da Vinci Lyon, viu? É Da Vinci Lyon, né? Eita, então é poderoso demais. Mas continua aí. Sim, aí eu tenho 20 anos também, né? E desempregado há 3 anos aí. Não, mas tô tentando um cursinho, né? Assim, pra passar no Enem. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Vai sim, já deu certo. E sou da melhor nuvem da Toque do Céu, Nuvem Sal. Gostei. A apresentação aí terminou muito bem, viu? Boa. Bom, me chamo Arthur, tenho 20 anos também, faço hoje curso de administração e é um prazer estar aqui falando sobre Deus numa mesa assim, acho que tem muito a crescer, muito a acrescentar aqui para essa juventude do For Life aqui. Verdade. É isso. Isso aí. E For Life, o que é o For Life, né, gente? For Life é nosso ministério de jovens e adolescentes da Toque do Céu Church, que tem um slogan muito forte, que é para que outros vivam, ou seja, esse para a vida, para que outros vivam, ou seja, viver para que outras pessoas possam encontrar Jesus, outras pessoas possam viver Jesus e ser semelhante a Jesus no seu dia a dia, tá? Eu quero iniciar com um versículo aqui, que eu acho que é muito chave, e abrir para vocês, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Gente, eu queria que você, baseado nisso aqui, nessa palavra, não é, você fizesse uma pregação de 30 minutos, estou brincando, gente, mas eu queria que você falasse, né, te trouxesse do seu coração, o que significa servir a Deus sendo jovem na igreja? Massa. Pode falar, Arthur, já começou no então? massa, pode. É que eu sou meio suspeito para falar quando se trata de Timóteo. Particularmente, eu acho Timóteo um livro muito importante para um jovem que está dentro da igreja, que ele tenha começado ou que ele tenha 20 anos de evangelho. Timóteo, ele é como se fosse o filho de Paulo. Um cara que, se você for pegar alguns capítulos ou alguns livros atrás, você vê que Timóteo, Paulo retrata ele como uma pessoa imatura ainda, um jovem na fé, aprendendo, mas quando chega ao nível de ele escrever essas 2 cartas, você já vê a maturidade que ele tem em Cristo. Então, essa maturidade eu acredito que veio da caminhada que Timóteo teve com Paulo. Então, eu acredito muito no quesito de discipulado, que essa história nos ensina. Então, você jovem que serve na igreja, você jovem que participa, é importante você ter esse discipulado, porque você servir outras pessoas, primeiro você precisa ter a sua identidade em Cristo, precisa entender qual é o propósito de Cristo para a sua vida e assim você seguir sua caminhada. Então, acredito que quando você ser jovem e ao mesmo tempo servir na igreja, é isso, você ser discipulado e aí sim você servir. Então, deixa eu entender. Então, o que significa servir para você? Significa ser discipulado. E o que mais você falou? Pronto, ser discipulado e a partir daí você começar a servir outras pessoas. Porque então significa você aprender mais isso. E utilizar esse aprendizado e colocar ele na prática. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Muito bom, muito bom. E vocês aí demais? Como é? Acho que a questão de ser jovem, né, não tem nada a ver de a pessoa, ele é jovem, ele não tem nada... Acrescentar, né? O José aí, pô, o cara ele tem um exemplo de ser cristão, né? Passou por tentação, passou por prisão, tudo que de provações, né? Tudo de ruim que a pessoa tem, que a pessoa pode ter, ele passou, entendeu? E ele ainda perdoou os irmãos dele no final. Isso. Então,
é um exemplo, assim, de jovem, né, a ser seguido, ao meu ver. E você, Davi, como é para você servir hoje na igreja Toque do Céu, por exemplo? É muito bom, porque a pessoa só ler claro, ler a palavra é muito importante, orar é muito importante, mas a prática é tão importante quanto, sabe? Se a pessoa não praticar, é igual o fruto, não vai dar fruto, então, ó, jogar na fogueira, sabe? Então, acho que conciliar os três, né, 4, né, que tem um jejum também, né, jejuar, orar, ler a palavra e praticar, para mim é a regra do sucesso. Viver, né? Viver na íntegra, né? Que coisa boa. E você, Lucas? Para mim, servir, né? O tema, né? Eu acredito que não tenha privilégio melhor do que a gente servir na nossa juventude. Na própria palavra de Deus fala que a nossa juventude é onde a gente tem força, né? Vencerdes porque sois fortes, né? Eu não lembro se é exatamente assim, mas na palavra de Deus diz que nós jovens temos a força, né? A gente é a força de trabalho da igreja. A gente é o que tem o poder de movimentar a igreja. O que tem o poder não somente braçal, mas a gente também tem o poder de poder influenciar outras pessoas. Isso. E é muito importante que a gente tenha essa mentalidade de que o que a gente está fazendo aqui não é terreno, não é somente acaba aqui. O que a gente está fazendo nessa terra, servindo aos outros, amando ao próximo, tem um fim na eternidade. Que a gente tem que ter essa mentalidade de que o que a gente está plantando aqui no caso, a gente vai colher. Não talvez, né, quando a gente for mais velho, né, a lei da semeadura e colheita, mas no eterno. E não somente para nós mesmos, mas na vida de outras pessoas, né? É como o senhor mesmo falou, né, pastor? Para que outros vivam. A gente serve, a gente vive, a gente obedece a palavra, como o Davi falou, que a gente pratica, é firmar nossa casa na rocha, que é escutar e praticar aquilo que a gente tá aprendendo dentro do ambiente eclesiástico, que é a igreja, mas de maneira que vai ter frutos na vida de outras pessoas, né? E essa questão do ter frutos, né, é o Sermão do Monte todinho. Que a gente vai ser consolado, entendeu? Sim. Tudo que a gente fizer aqui vai ter uma recompensa, não é nada em vão, nada. Nenhum detalhezinho que você faz para Deus é em vão. Que massa, meu irmão. Isso me fez lembrar uma coisa muito importante. Já derrubando o microfone aqui, mas não faz mal não, se derrubar a gente apanha. E aí o que veio na minha cabeça? Eclesiastes 12, né? O grande escritor ali, ele trouxe uma ideia muito forte. Ele fala assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sim. Ele fala assim, ó, lembra do teu Criador. Ou seja, ele enfatiza a importância de, na mocidade, na juventude, você dedicar o seu tempo, os seus talentos, os seus recursos, os seus esforços, a sua energia, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que a caminhada de vocês com Deus mudou depois que vocês começaram a fazer parte do For Life? Depois que vocês começaram a fazer parte do For Life, o que foi que mudou na tua caminhada com Deus, o que foi que fortaleceu, o que foi que aconteceu, enfim, como é que está hoje? Massa. Assim, falando por mim, pastor, eu acredito que eu já passei por alguns ministérios na minha vida, de jovens inclusive, e dentro de todos esses ministérios eu aprendi uma coisa. Ali você tem... A igreja é uma família, porém, quando você tem um ministério de jovens, você acaba tendo uma família um pouco mais próxima de você. Porque são pessoas com a mesma cabeça, com o mesmo propósito de vida. Então, vocês juntos, em busca de um propósito. Então, no For Life, o que eu aprendi foi muito, literalmente, o lema. Então, para que outros vivam. Então, eu aprendi que, cara, eu tô aqui, mas não é por mim. É por Deus muito e bom. por eles. Sim, muito então, bom. não é sobre o que Deus quer fazer em mim, mas o que Ele quer fazer através de mim. Então, foi isso que o For Life me ensinou muito. Inclusive, até fazendo já o merchan, né? Da sala de oração, por exemplo. Então, foi algo que eu comecei ali como se fosse um ministério de intercessão. Onde eu aprendi a interceder pelos meus irmãos, pelos jovens, pelo ministério, pela igreja, enfim. Então, ali Deus começou a trabalhar isso em mim. E foi algo que, olhando para 2024, foi o que marcou no ministério. Que impactante, Arthur. Muito bom ouvir isso e saber que Deus, uma palavra que marcou na sua fala foi o quê? Através de mim, né? Ou seja, é Deus através de mim, né? E vocês, como é que foi isso? Como é que é? O que mudou na vida de vocês, no relacionamento com Deus, na vida, na conduta, não depois de vocês entrarem e começarem a participar do For Life? Algo que aconteceu comigo, que antes eu já servia, né? Mas não servia com amor, sabe? Não servia, tipo assim, não, vou para servir a Deus com essa mentalidade, entendeu? Eu servia só porque, não, me chamaram, né? Vou
tem a programação, vou servir lá. Aí depois que eu li o 1 Coríntios, se eu não me engano, que a pessoa tem que fazer por amor, entendeu? Tipo assim, mesmo que ela faça 1000 milagres, faça um monte de coisa e não fizer por amor, não vai ter resultado de nada, sabe? Aí eu fiquei com essa lição na minha vida e faz toda a diferença, sabe? A pessoa fazer por amor do que ela só fazer porque ela está programada para fazer aquilo, entendeu? Massa. Então quer dizer que você, após adentrar, após vivenciar o lifestyle, né, for life, o estilo de vida for life, dentro da igreja, você conseguiu servir com mais amor, se integrar com mais amor. Eu entendi, né, que pelo menos o amor foi o que marcou a sua vida, não é isso? Sim. Fazer as coisas com um propósito, com um sentido, né? E aliás, quando eu entrei a primeira vez que eu tive contato com a Toque do Céu, né, foi no dia de evangelismo, que a gente estava lá no centro, né, foi bem de tardezinha da noite, e aí eu fiquei, caraca, essa é a forma prática de viver o evangelho, sabe? Massa. Não é só dentro da igreja, não é só fazendo as coisas ali, servindo na igreja, mas servir fora da igreja. Massa. Entendeu? Muito bom. É até o próprio significado de eclésia, né? De chamados para fora, né? Igreja, né? O do original, como é que é? Eclesia. Eclesia, né? Que é chamados para fora. Isso é viver a igreja, né? Eu achei muito legal de que tu trouxe esse ponto do evangelismo, né? Que é algo que a gente tem que viver diariamente, né? No próprio For Life incentiva a gente de não ser somente, vou evangelizar num projeto da igreja, vou evangelizar num evento, mas eu vou evangelizar todos os dias junto com o meu grupo de jovens, né? E não é só evangelizar, tipo, o mundo afora, mas é você trazer conforto, consolo, você trazer ânimo para os outros. Eu tenho muito ânimo no Arthur, tenho muito ânimo no Davi, muitas vezes que às vezes eu tô para baixo, às vezes eu tô precisando de consolo, tô precisando de uma palavra de ânimo. Até em Provérbios fala, né? Que a ansiedade abate a alma, mas uma boa palavra traz consolo, né? Traz alegria. Né? E eu acho que dentro do For Life tem muito esse ambiente de unidade. Esse ambiente de que a gente pode contar um com os outros. Que a gente não eu não tô aqui dentro do ministério, tô sozinho aqui, só tô dentro de um louvor, levantar as mãos, eu entro e saio como se nada tivesse acontecido. Não, mas é realmente um ambiente que a gente tem esse lugar de criar laços, criar amizade, criar vínculos importantes. Os vínculos mais importantes, né? Que é vínculos com pessoas que querem crescer junto com você em Cristo, né? Eu vejo muito isso nesses dois cabos aqui, que para mim são referência, tanto o Davi como o Arthur, de verdade mesmo. Pensa, o Arthur, como ele falou na sala de oração, né? Poxa, pensa num cara constante, pensa num cara que vê propósito nas coisas que ele faz, é o Arthur. Um cara que tem um coração enorme, que quer pregar pro mundo inteiro, é o Davi. Rapaz, é um privilégio estar junto dessas pessoas aqui, principalmente dentro desse ambiente que é o For Life, de verdade. E tem tudo a ver, né, com o lema do nosso ano na Toque do Céu Church, né, que é toque o mundo, toque vidas, viva o ID, né? Tem tudo a ver com o For Life, que é exatamente também sair das quatro paredes, né? Reinhard Bonk, né, um grande avivalista, um grande homem de Deus, ele falou certa vez o seguinte, ele falou que jovens apaixonados por Jesus podem transformar o mundo. Sim. Né? Então, jovem, eu amo essa palavra, apaixonados, essa palavra desesperados, essa palavra, sabe, enlouquecidos por Jesus, porque demonstra o calor que existe no coração, né, de cada pessoa. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, cara, como é que é ser apaixonado? Como é que é um jovem apaixonado por Jesus? Não é? Porque, tipo assim, eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas tem muito tipo de jovem diferente, né? Mas qual é a característica de um jovem apaixonado mesmo? Eu estou falando aqui aquele cara doideira, aquela mulher doideira por Jesus, né? Como é que seria na cabeça de vocês? Ou como é que é, né? Primeiro, acho que constância, né? Acho que é o primeiro, né? Tipo assim, claro, vai ter dias que o cara não vai estar no mesmo... Como é que vai é? estar 100%, né? 100%. Mas o cara tá tendo constância, ele mostra que ele realmente tem amor pela palavra, entendeu? De qualquer forma, se ele tiver constância, ali dá pra ver claramente que a pessoa tem vontade de viver o ID, de viver a palavra, viver tudo. Eu entendo, tipo assim, eu concordo com certeza nesse sentido de que a constância é muito importante. E eu acrescentaria nesse ponto da Vinci uma visão que eu sempre gosto de lembrar para mim mesmo, no sentido de que nós somos a noiva de Cristo. Então, eu acredito que a pastora que pregou isso ontem, quando ela falou a respeito do pensamento da noiva. A noiva, ela só pensa no noivo, ela pensa nos preparativos, ela pensa
naquele momento em que ela vai se casar com o noivo. Então, eu acredito que um jovem apaixonado por Cristo, ele tem essa cabeça. Ele quer passar tempo com o noivo, ele quer aprender mais sobre ele quer gastar a vida dele para esse noivo, servindo, amando, falando a respeito dele. Então, um jovem apaixonado por Cristo tem que ter isso. É impossível você, sem fé, ver a Deus. Então, a fé é justamente isso. E ainda mais no quesito de que a fé é você crer naquelas coisas que você não vê. Sim. Então, como que você alimenta esse sentimento de amor, essa fé, se você não gasta tempo com isso? Já é difícil porque você não vê. E se você ainda não busca, se você ainda não ora, se você ainda não jejua, não lê a palavra, aí, meu amigo, não funciona. Muito bom. Muito Acho que falou também muito de um lugar de coração, né? Como você mesmo falou, né? Que lembrou o Da Vinci, quando ele falava, me lembrou só de um versículo, né? Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Isso. Né? Então, se o seu coração estiver na palavra, se o seu coração estiver verdadeiramente em Jesus, cara, não tem tempo ruim para você de fazer as coisas. Você pode até ter as suas dificuldades diárias, você pode ter as suas dificuldades. Às vezes você é chamado, Deus lhe ordena assim, não, vai evangelizar. Não audivelmente, mas na palavra dele nos ordena. Isso. Né? Tem uma passagem, acho que em Romanos, desculpa te interromper, Lucas, que eu não sei se é Romanos ou Coríntios, onde Paulo fala o seguinte, parafraseando, não exatamente isso, mas ele diz, eu estou cansado, estou sobrecarregado, fui julgado, fui preso, mas não se entristeçam, eu faço isso com alegria por vocês. Acho que foi para a igreja de Coríntios. Ou seja, isso é o coração de um jovem apaixonado. Apesar das dificuldades do dia a dia que você vai ter, ser cristão não é que você virou uma chave onde seus problemas acabaram. Sim. E na prática mesmo, na prática mesmo, como é que um jovem apaixonado na prática, nos nossos dias de hoje, né? Porque vocês todos estão em nuvens. Sim. Nuvens, né? Para quem não sabe, está nos assistindo, são nossos grupos aqui, né? Tem todo um motivo de ser chamado de nuvem, né? Se você quiser saber por quê, está nos assistindo, só perguntar aí que a gente responde. Mas vocês estão nas nuvens, vocês participam do ministério, vocês servem na igreja, mas como é que na prática um jovem apaixonado ele age? Quais são as evidências práticas de uma pessoa? O que ele faz no dia a dia? O que ele faz na igreja? O que ele faz na nuvem? Como é que é? Explica para mim. Eu acho que, acima de tudo, ele é um jovem obediente na palavra. Né? A própria palavra disse que aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Sim. O próprio Senhor Jesus fala isso, né? Então, um jovem que obedece a palavra, que vive o que está escrito, né? Pode não conseguir cumprir tudo, obviamente. A gente está em processo de crescimento. Mas todos os dias está buscando, como fala em Provérbios. Procurando ser melhor. Tem até em Provérbios, né? Que a luz da aurora, a caminhada do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, a nossa caminhada, todos os dias buscando obediência, buscando ser aquela pessoa pacificadora, aquela pessoa que dá, na própria palavra de Deus fala, né? Que nós, cristãos, seremos conhecidos pelo nosso amor. Sim. Então, a gente sendo pessoas amáveis, não pessoas liberais, mas pessoas amáveis, pessoas que estão dispostas a ouvir, pessoas dispostas a obedecer, dispostas a evangelizar, dispostas a fazer o que o Senhor nos chama para fazer. Essa caminhada diária é uma caminhada de aperfeiçoamento. E é visível isso. E a gente não só mostra isso nas nossas atitudes, mas tem até os frutos do Espírito que revelam isso. Alegria, benignidade, né? Paz, mansidão, tudo isso próprio, revela, né? o agir de um cristão, né? E é muito interessante ver que para o cristão não tem tempo ruim, porque tem até aquele versículo, acho que acredito também que é em Coríntios, 1 Coríntios, que é perseguidos, mas não desanimados, né? Não desanimados. Então, é a música, né? Até a música, eu tentei até lembrar aqui na música que eu não consigo lembrar certinho, né? Mas não tem tempo ruim. É um jovem que... Eu lembro até de um dia que eu estava com o Da Vinci depois de um culto. Até depois de uma conferência da igreja, que eu estava indo deixar ele em casa. Aí eu cheguei assim, ei, Da Vinci, bora evangelizar agora? Aí o Da Vinci, sério, bora agora? Aí a gente, bora. Aí a gente foi ali na Cidade 2000. Que eu tava na porta assim, mas tu vai mesmo? Bora. Tá bom, mano. Eu entrei no carro e tô... Ele tava pra sair do carro e a gente ficou conversando todinho sobre essa questão de fazer o ID, de pregar o evangelho, de não ficar somente nas quatro paredes. E a gente, bora. Então a gente foi lá na Cidade 2000, deu uma volta rapidinho e a gente encontrou um cara, né? E aí o Da Vinci saiu pra falar com ele, né? Aí a gente tava rodando, né? A gente, não tem ninguém aqui pra gente... Aí não, vamos dar mais uma rodada. Aí apareceu o cara lá. Noite, eu falei, tá? macho, bem de noite. Eu acho que é esse daí, viu? Aí a gente ficou lá. Aí eu fiz a oração bem assim, nervoso, sabe? Até como eu tô aqui, né? Bem
primeira vez também no podcast, mas eu fiz uma oração bem básica, né? Mas o cara ficou tão feliz assim porque ele tinha terminado o namoro. Na mesma hora, No né? mesmo... Foi, tipo, acho que não foi nem 10 minutos, entendeu? E o cara Uau. tava mal, sabe? Massa. E aí, tipo assim, a oração fez com que ele desse um sorriso, sabe? Foi. Massa, cara. Aí vocês oraram por ele, declararam Foi. a palavra e transformaram a E vida foi dele algo naquele básico, momento, não foi né? algo... Não, vou planejar aqui o que falar, entendeu? Uhum. Não, vou falar aqui uma oração básica, entendeu? Acho E que não- serviu, sabe, pra ele. Não é pensar demais, é agir, né? É. Se a gente Uhum. pensa demais, o medo paralisa a gente. A gente tem que dar as caras à tapa. É. E foi engraçado, né, que a gente até comemorou que só dentro do carro, né? Foi, a gente... Aí eu até falei, mas o cara tá olhando dentro do carro, mas a gente comemorando. Não, e o medo é que a gente chegou, o cara tava em cima da moto dele e a gente chegou de carro, né? Então a gente já saiu abrindo assim, baixando assim o vidro, abrindo a porta e eu... Meu Deus, é um assalto, é um assalto. É um assalto, né? Um assalto ao contrário, né? Aí o Lucas, tu quer oração? Tu quer oração? Mas... tomou um susto. Mas eu acho que é isso, né? Tem um coração disposto, tem um coração Aham. que não tem tempo ruim. É você chegar, bora. E é engraçado que até na própria Bíblia, né? Falando que toda a questão de For Life, né? Aham. De a gente ser um ministério, que a gente é unido, unidade. É que na Bíblia, quando Jesus ele vai enviar os discípulos, ele nunca viu um discípulo, ele sempre vinha em pares. Né? Então, isso. sempre para poder, quando não tiver... Na própria Bíblia, né? É melhor ser... Melhor ser dois do melhor que um. ser dois do que quando é um, né? Porque um não cair, o outro ajuda a levantar. Exatamente, né? Então, às vezes, um é mais calado e o outro é mais falante. Um é mais da atitude e o outro é mais parado. Então, um vai puxando o outro. Não, bora. E eu acho que esse é o foco de a gente... Como For Life, né? De a gente puxar um ao outro. Uhum. A gente sempre puxar um ao outro. De a gente sempre puxar o outro pro alvo que é Cristo. Massa. Né? Todos os dias. Como não é daquela frase lá do afiar a espada? Como é que é? Eu esqueci. Ferro afia O ferro. ferro, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o próprio homem. Exatamente. Né? Ou seja, existe uma lapidação e existe uma transformação no contato um com o outro, né? Que cai muito sobre aquilo que a gente fala na própria igreja, né? Que é a nossa visão como igreja, que é ser uma igreja cujos membros sejam semelhantes a Cristo dentro e fora dela. E ser semelhante a Cristo só quando a gente está em contato e intimidade com Cristo. Né? E por muitas vezes a gente está em contato, em intimidade com Cristo, quando a gente está se relacionando com pessoas cristãs, pessoas que desenvolvem um caráter cristão. Né? E eu vejo muito isso forte no For Life, eu vejo isso muito forte nessa juventude que está se levantando e tem se levantado para fazer a diferença. Só que a gente sabe que a geração de vocês, né, enfrenta muitas dificuldades. Sim. Para se conectar com Deus. Né? Rede social. É isso daqui. Acabou. Né? O maior problema é esse O daqui. maior problema é isso aí. Exatamente. Isso daqui, que Exatamente. a gente fala de Judas que traiu Jesus, né? Mas todo dia a gente traz Jesus passando mais tempo no Só trocou a Instagram. moeda. Por uma moeda. A gente passa mais tempo no Instagram do que passando tempo em oração, às vezes, né? É isso. E para essa geração, que é a geração de vocês, essa geração jovem, essa geração aí que beira a idade de vocês, qual é o recado que vocês dão? Qual é a ideia que vocês dão para eles, para mudança de vida, para transformação? Como é que hoje vocês chegariam nessas pessoas, né? Assim, pastor, acho que se eu pudesse dar um conselho, seriam dois. Primeiro de tudo, tenha uma vida em comunidade. Você ter alguém para quem você presta contas te ajuda e muito. Falando de Verdade. experiência própria, você ter ali a liderança com quem você se confessa sem o medo de ser julgado, isso é muito importante. Uhum. Então, e o outro ponto seria justamente esse, que eu já puxei aqui, que seria a questão de confessar. Não guarda para si. É muito pior porque você acaba corroendo aquilo e aí o diabo vai implantando mentiras dentro da sua mente e você aos poucos vai se afastando de Deus sem perceber. Tiago 5, onde diz para confessar os nossos pecados uns aos outros para que haja cura. sim, verdade. Então isso é extremamente importante e se eu pudesse dar esse conselho seria isso. Viva uma vida em comunidade para você ter alguém para quem você presta contas, amigos que te ajudem e confesse. Não é feio você errar, não é feio você pecar. Feio é quando você erra e se esconde de Deus. Uhum. Assim como foi Adão e Eva. Não é? Então, se eu pudesse dar um conselho, seriam esses dois. Para essa juventude. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho, seria autoanálise. Você ser sincero consigo próprio. Você ser sincero ao você olhar para si mesmo e você saber se a caminhada que você está tendo é uma caminhada que agrada a Deus.
É você olhar para si mesmo e você se perguntar verdadeiramente, genuinamente, será que eu estou agradando a Deus com o caminho que eu estou tomando? Será que eu estou agradando a Deus com a atitude que eu estou tomando? Acho que Deus, ele se importa muitas vezes muito mais com o que a gente tem intencionado no nosso coração do que a gente tem a atitude. Com certeza. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, muitas vezes a gente está servindo, muitas vezes a gente está até pregando, mas a gente não está com o nosso coração firme no Senhor. Então a gente tem sempre essa autoanálise, sempre a gente procurando deixar a palavra do Senhor nos examinar. Não é somente a gente examinar a palavra, mas a palavra do Senhor nos examinar, para saber se tem algo nela que tem algo na gente, na verdade, está errado, que a gente precisa colocar, que está em prática na palavra. Porque tem muitas vezes que a gente está com as melhores atitudes, mas a gente não está com as melhores intenções. E na palavra de Deus fala que quando a gente for julgado, a gente não vai ser só julgado pelo que a gente fez em obras, mas a gente vai ser também julgado em intenções. Então, se eu pudesse dar um conselho assim, tenha autorreflexão, seja sincero consigo mesmo. Se pergunte de verdade, você tá realmente querendo viver o evangelho? Porque na própria palavra de Deus fala, né? Quem fará uma obra sem saber quanto custa antes, quantos recursos levarão. O próprio Senhor Jesus está falando através disso que é melhor você nem começar, todo o contexto que ele está falando ali nos evangelhos, é você nem começar o trabalho do que você começar e não terminar. Isso. Então, é melhor você olhar para si mesmo e você dizer assim, realmente é isso que eu quero? É viver um evangelho genuíno? É um evangelho que às vezes vai tirar mais de mim do que vai me dar? Não estou falando de tirar no sentido de fazer eu perder. Talvez vai ter perdas materiais, vai ter perdas relacionais de amigos, de relacionamentos. Sim. Mas é no sentido de que o evangelho vai nos acrescentar muito mais em espírito e em verdade do que nos vai tirar em material. Mas é fazer esse questionamento. Será que eu estou disposto a completar essa obra? Será que eu estou disposto a chegar até o fim com o Senhor e dizer assim, eu estou com o Senhor e não abro? É falar como Paulo, né? Que viver é Cristo e morrer é lucro. Só, claro, a gente vai... É um processo, né? Que a própria palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, né? Ele cresceu em obediência. Se ele cresceu, imagina a gente crescer em obediência, que é todo dia procurar mais ser parecido com o Senhor, cada vez mais buscar obedecer a palavra, cada vez mais ter essa mentalidade, esse coração de obedecer a Deus e viver o evangelho, né? Mas eu diria, né? É ter essa autoanálise e ser sincero consigo mesmo. Legal, muito bom. Acho que seria esse meu conselho, né? Ser sincero. Eu acho legal antes de você falar, Radamés, rapidinho, essa parte da intenção do coração que o Lucas mencionou, é um versículo que eu guardo para mim há muitos anos. 1 Samuel 16:7, onde diz lá que o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus examina o interior. Coração, né? O coração do homem. E essa questão, eu gosto muito de refletir em Davi. Um homem que, se você for ver inúmeros pecados, assassinatos, adultério, tudo que você pensar, ele cometeu, mas ainda assim foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Herói da fé, né? Reconhecido como herói da fé também. Então, assim, claro, não entendam mal, isso não é uma carta branca para um pecado. Claro. Não é carta branca, mas é no sentido de que é para você passar por cima disso. Ele se arrependeu, ele confessou, ele deixou para trás, ele acreditou no perdão de Deus, ele acreditou na confissão de Deus, de confessar os pecados a Deus, ele seria perdoado. Exato. Né? Então ali ele não ficou preso àquele pecado. E ali ele precedia ainda Jesus, né? Ele ainda não tinha a promessa ainda acontecida realmente, né? E você, Davi, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Acho que o conselho, né? Vai parecer meio óbvio, mas acho que imitar Jesus mesmo, sabe? Tipo assim, no dia a dia tá com a mentalidade, não, vou imitar Jesus. O cara pode ter falado alguma coisa na minha cara, reclamado de mim, mas lembrar que Jesus perdoou Judas, entendeu? E ele era Deus, não era qualquer pessoa, sabe? E tipo assim, eu vi um estudo muito legal que eu até comentei na nuvem, que se você imitar uma pessoa por muito tempo, o seu cérebro fica quase do mesmo formato dela. Já pensou a pessoa ter o cérebro de Jesus, entendeu? Ei, quão incrível que é. Que massa, cara. Pois isso. é. Tem a mente de Cristo. Né? Tem até falando, acho que em Efésios, né, que fala tem uma mente de Cristo em vocês, né? É muito engraçado, né? E é uma coisa que eu tenho orado muito, que eu tenho intercedido muito, por pessoas que sejam realmente desesperadas por Jesus. Pessoas que realmente queiram pagar o preço. Pessoas que estejam interessadas em largar da própria vida e dizer assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Né? Porque eu acredito que somente com isso
é realmente que o evangelho ele vai propagar, somente dessa forma o evangelho vai se espalhar de uma forma mais rápida, as pessoas elas vão ter contato com a realidade da palavra, é quando pessoas, principalmente eu oro por jovens, sabe, jovens ativos, jovens que são, sabe, proativos, jovens que não se deixam levar pelo mundo, jovens que pagam preço, jovens que vestem a camisa, jovens que têm Jesus na cabeça 24 horas e dizem assim, cara, eu nasci para isso, eu vivo para isso, eu existo para isso. Então eu oro muito por isso, eu oro por uma igreja onde os jovens eles sejam completamente alucinados por Jesus, gente. Alucinados, tem gente que é alucinado por futebol, tem gente que é alucinado por banda, tem gente que é alucinado por hobbies, por esporte, por carro, por tanta coisa, mas eu vejo assim, o principal, existe uma palavra lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, que diz assim, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, não é? Ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, não é? Dediquem-se às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Sim. Então, ele continua, esse é o versículo 1, e o versículo 2 fala, que eu falei primeiro 2, né? O 2 fala, então pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, a minha oração está sendo exatamente para isso, para que a juventude ela se levante para pensar em coisas realmente do céu, pensar em coisas realmente do céu, lá do alto, né? E pensando nisso, eu penso aqui numa outra pergunta, até para a gente ir já fechando o nosso bate-papo hoje, né? Hoje, eu vejo muitas pessoas participando em departamentos, participando em ministérios, participando da igreja, mas eu vejo que existe uma diferença muito grande entre participar e se envolver. Não sei se vocês concordam comigo, sim. né? Participar é uma coisa e se envolver é outra coisa. Então, compartilha um pouquinho da tua ideia, do pensamento de vocês como jovens, como For Life, como aqueles que realmente estão aí para poder viver para que outros vivam, a importância de se envolver no ministério For Life. Acho que é priorizar, né? Muitas pessoas falam, não consigo ter muito tempo com Jesus. Tipo, claro, priorizar não é, não vou deixar de trabalhar, não vou deixar... É tipo assim, pro trabalho escutando louvor, indo pro trabalho escutando a palavra, entendeu? Toda hora meditando. Isso eu aprendi muito na minha nuvem, entendeu? Uhum. De a pessoa tá toda hora meditando na palavra, entendeu? Mesmo que ela esteja só fazendo algo manual lá, pronto. A pessoa já tem... Todo dia vai... Até que a gente falou ontem, né? De precisa sempre estar carregando a bateria. Não só deixar num dia, não. Carregar a bateria, agora vai deixar 2 meses. Uhum. Carrega não. Um ponto, assim, trazendo para o próprio For Life. Uhum. Eu acho que a diferença entre alguém que participa e alguém que se envolve é o compromisso. Então, o quanto você está compromissado com aquilo vai dizer se você é um participante, você é um membro ativo, ou se você é somente um membro esquenta-cadeira, por assim dizer. Então, no For Life, até dou conselho para mim e para todos nós que somos participantes desse ministério, temos compromisso com a palavra de Deus. Então, cara, se eu marquei um horário, se a nuvem está marcada no horário, vamos naquele horário. Se tem um culto em determinado horário, vamos naquele horário, vamos cumprir, fazer acontecer. E, claro, o servir, como a gente já mencionou aqui antes, é de extrema importância. Ser membro ativo. O pastor bate muito nessa tecla. Uhum. Então, como o pastor também sempre fala, que ele conta nos dedos quantas pessoas servem aqui ativamente na igreja, quantas ele pode contar. E eu acho que, como a gente mencionou no início da conversa, a juventude é quem tem a força, é quem consegue correr a carreira ainda. Verdade. Né? Então, acho que é importante a gente ter isso em mente, sempre ser compromissados, tanto com a palavra quanto com as coisas da igreja, compromissos na nuvem e ser membros ativos nesse sentido. Amém. E tu, Acho Lucas? também uma questão sobre ser membro ativo, o Arthur falou também, né, sobre essa questão do compromisso. Eu me lembrei até de um dos eventos que acontece nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, pelo que me recordo, é da questão de que existem aquelas pessoas que escutam o que Jesus fala e aquelas pessoas que andam com Jesus e vivem com Jesus e aprendem com Jesus, e aquelas pessoas que só escutam. Sim. Que escutam, mas não entendem o que as parábolas dele querem dizer. Né? Era a multidão na época. Que era a multidão.
Então, para mim, eu pego como essa analogia, essa questão de você é discípulo ou você é multidão. Você está junto, você tá ali, mas você não vai fazer parte do movimento que Jesus está fazendo, ou você realmente está compromissado com Jesus, como o próprio Arthur falou, né? De você escutar, de você participar, de você ser alguém que você pode ser contável com. Eu não sei se eu falei a palavra certa, mas as pessoas podem contar com você. Isso. Né? E parte disso também é o que o Davi falou, que me lembrou também, é a questão de você se encher todos os dias. A gente estava conversando ontem, né? De um dos 2 temas assim que veio na minha cabeça é o primeiro, identidade. De você ter a identidade, de você saber o seu lugar lá, você sabe quem saber você quem é. você é, né? Você saber quem você é. Acho que um dos grandes problemas que tem hoje em dia da juventude é que elas não sabem de quem são. Isso. Não sabem o básico. A gente, como cristão, a gente tem o primeiro pensamento. Eu sou filho de Deus. Eu sou perdoado. E por eu ser perdoado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não estou fazendo as coisas por mim mesmo, mas se Jesus morreu a minha morte, eu vou viver a vida dele. Né? Isso que é o mais legal. E muitos não sabem também o que estão fazendo na igreja, né? Não sabem quem estão cultuando, não sabem quem estão servindo, sabe? Não conhece a Deus verdadeiramente, né? Porque quando a pessoa conhece a Deus verdadeiramente, ela chega a dar o gás para, entendeu? Adorar ele, sabe? Ela vive realmente na experiência viva, né? Com toda Um certeza. exercício legal até para quem está em casa, para a juventude, para a gente, se você não sabe sua identidade, faz essa pergunta. Na verdade, sim, eu faço essa pergunta na real, né? Me fala quem você é sem dizer o que você faz. Boa demais. Aí você vai ter a limpo quem você é, a sua identidade. Porque, eu sou do louvor. Não é a sua identidade. É a sua função aqui dentro da igreja. Foi até uma discussão que a gente teve na nuvem no sábado. Então, assim, a sua identidade em Cristo é a sua essência. O que foi que Deus te entregou? Sim. Qual foi o dom e o talento que Deus colocou na sua mão? Né? Acho que é muito importante. Acho que, só terminando o meu ponto, como o Arthur falou, o Davi falou também, de que a gente entendendo que a gente é, como o Arthur falou agora, né? A gente sabe que, por exemplo, se eu sou um cantor e eu perco minha voz, se eu sou uma pessoa que está no louvor e perco minha voz, você deixou de ser membro da igreja? Você perdeu sua identidade? Não, sua identidade é como cristão, você serve como cantor. E voltando para aquele ponto que eu disse que eu conversei até com o Davi sobre a questão do se encher diariamente, você se liga a esse ponto da identidade. Você se relembrar todos os dias o porquê você faz o que você faz dentro da igreja e fora da igreja também. É como o senhor falou, né, pastor? Da questão de a gente procurar ser parecido com Jesus dentro e fora da igreja. Isso. Não é só ser servo dentro da igreja, servir dentro da igreja num departamento específico, mas você ser servo em todas as áreas da sua vida. Seja na sua família, seja nos seus estudos, seja no seu trabalho, você ser uma pessoa que é referência de Jesus. Amém. E parte disso eu acho que é você buscar todos os dias o Senhor. Eu estava falando com o Davi ontem sobre a questão do maná diário, né? Que na palavra de Deus fala que quando o povo de Israel estava no Egito, Deus mandava o maná diário, né? E o maná de um dia não servia para o outro. E na palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida. Então a gente tem que buscar Jesus todos os dias. Então buscando Jesus todos os dias, a gente descobre quem a gente é, a gente descobre qual é a nossa função, né? Qual o que a gente deve fazer. Porque tem coisas que a gente vai se perguntar, não, mas eu não sei o que fazer. Você sabe o que você deve fazer. A palavra de Deus nos orienta. Mas eu não sei um departamento específico para servir. Deus vai lhe capacitar. E outra, tem a questão do capacitação humana. Função é treinável. Né? Função é treinável. Você não entra já sabendo, por exemplo, eu, o Davi e o Arthur, a gente serve mais na parte da comunicação. O Arthur serve no louvor, o Davi serve na Vocês não chegaram sabendo, né? Não, a gente não chegou sabendo. Não, se fosse assim, acabou. Nunca acabou. que eu ia... Não, a gente ia explodir a igreja. A gente explodir a igreja, né? E é muito importante a gente ter isso em mente, né? Saber quem a gente é, saber qual é a nossa função, saber o que fazer, sabendo que a gente é e agradar a Deus com isso, no final das contas, né? Amém. Gente, quero agradecer demais a participação de vocês, do Arthur, do Davi, do Lucas. Agradecer o coração de vocês, não é? Dentro do For Life, dentro de cada nuvem, não é? No envolvimento que vocês fazem parte e aquilo que vocês vão fazer mais ainda, porque eu creio que Deus tem coisas grandiosas na vida de vocês. Amém. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Né? E eu quero encerrar falando algo que John Piper ele falou, e ele disse que realmente algo assim simples, mas
profundo, Sim. né? Que a juventude não é uma fase para se desperdiçar, mas é uma estação para se preparar para o propósito de Deus. Que realmente essa fase da juventude não seja desperdiçada. Que você que me ouve, você que está assistindo aqui o do Cellcast, possa saber que você tem um canal direto com Deus. Você que quer realmente vivenciar o reino de Deus, que você possa se entregar a Deus de uma forma poderosa e grandiosa, porque esse é o tempo, a hora é agora, o momento já chegou e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, eu encerro aqui com muita alegria, com muito amor e muita satisfação e vamos aí continuar esse For Life para que outros vivam, amém? Vamos sim, pastor. Partiu. Aú. Aú.